Para você que nos acompanha na TV agora, no Agora Esporte, estamos aqui no estádio do Limeirão Internacional de Limeira e Itabaiana, Campeonato Brasileiro da Série C. Claro, melhores momentos, entrevistas, você acompanha aqui agora no Agora Esporte, na TV agora. Nós estamos aqui de frente do Limeirão, o pessoal tomando aquela cervejinha, tomando aquele Guaraná, né? Daqui a pouquinho tem Internacional de Limeira e Itabaiana, né? Direto do Limeirão. E o pessoal aqui ficou tudo em silêncio para me falar, olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha, o Maé tá ali, né, nosso querido, né, Pimentinha também ali aguardando o horário do jogo. Eu vou falar com o Maé, com o Pimentinha, né, dois personagens. Maé, fala pra gente, Maé, como que tá o coração e a expectativa pra esse jogo da Internacional, né? A Internacional que foi até lá na Paraíba e venceu o Botafogo e agora tem a missão aí de conseguir a sua primeira vitória em casa. Expectativa boa, Maé, pra esse jogo? Tranquilo, acho que o time o treinador está fazendo um bom trabalho e o jogador está bem motivado também. Acho que acontece mais uma vitória. Acredito na Inter. Hoje estou bem focado no jogo, no treinamento, a diretoria do Danilo também. É um cara muito batalhador, honesto, e a Inter precisa disso daí. Diretoria que trabalha pelo clube mesmo. Obrigado, Maé. Bom jogo. Obrigado, meu amigo. Tá, então, a gente ouviu o Maé, né? Um dos principais aí personagens reveladores do futebol limeirense. A gente vai tentar falar aqui com o nosso querido, né, Pimenta, ele que é comentarista, é repórter, é torcedor da Internacional, é torcedor do Galo, enfim. Pimenta, como que tá esse coração hoje, né? A Inter que vem de vitória contra o Botafogo, né? E hoje tem a missão, Pimenta, de conseguir a sua primeira vitória em casa diante do seu torcedor. A expectativa para esse jogo, Pimenta, é muito boa? Um abraço a todos para a TV agora, né? A expectativa é grande, eu acho que está na hora da vitória. Se a Inter tiver essas condições, os jogos que perdeu os pontos dentro do Limeirão, era líder, né? Então tá fazendo bons jogos fora de Limeira, só que dentro de Limeira não tá conseguindo a vitória. Mas hoje a gente tem tudo para conseguir a vitória, vem com resultado positivo. Eu acho que Itabaiana, penúltimo colocado do campeonato, então a Inter tá com tudo aí para conseguir, quem sabe, acabando essa rodada, estar entre os 8. Estamos aqui no Limeirão para o jogo Inter de Limeira e Itabaiana Série C, né? E nós estamos aqui com o Éder e com a Bruna, né? Que são torcedores do Itabaiana, o qual a gente faz bem-vindo aqui em Limeira, tá? Por favor, vocês fiquem à vontade, tá? E Éder, fala pra gente assim, qual que é a expectativa sua pro jogo? Bem, obrigado aí pelas boas-vindas. Então a gente tá com uma boa expectativa, né? O professor Chamusca fez alterações que a gente viu que deram resultado, né? A gente tá vindo de vitória fora de casa. Então a gente tem uma expectativa de um bom desempenho aqui também para se manter na campanha aí de recuperação. Estamos aqui com o Miguel Bianconi, atacante da Internacional de Limeira. Miguel, depois de um jogo dificílimo, né, que vocês tiveram fora de casa, agora a Internacional reencontra o seu torcedor. O que o torcedor pode esperar aí de vocês dentro de campo, Miguel? Bom, primeiro, boa tarde, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Eles estão na zona de rebaixamento, mas estão em equipe muito boa, jogadores qualificados, né? Acho que a semana foi muito boa de trabalho e a gente precisa dar essa vitória pra torcida e é o que a gente mais espera. Tudo preparado, a gente está aqui agora no vestiário do Itabaiana, né, de Sergipe, como vocês podem observar, né, os uniformes, tudo colocado no lugarzinho certinho, chuteira, meião, shorts, tudo preparado para a delegação do Itabaiana chegar aqui em Limeira, no Limeirão e acompanhar, né, poder aí, né, fazer um jogo para tentar conseguir os 3 pontos aqui em Limeira. Olha só que maravilha, gente, a organização, né, a chuteira, tudo organizadinha, tudo em cima. Isso é o vestiário de um time profissional de futebol, né? O pessoal organizando, o Giovanni vai pegar nas imagens, o pessoal também aqui organizando, trazendo as bolas, né? As bolas já tá todas aí pro aquecimento. Então isso daí é tudo que a gente encontra no vestiário, né, de um time profissional de futebol. Tá ali o aperitivo, né, laranja, banana, um docinho pro pessoal aí passar bem, né? A gente fica com água na boca, mas a gente não pode. Então, vamos respeitar. Tá aqui, ó, né, lugar da massagem, fazer uma massaginha antes do jogo, se preparar pro jogo. Esse aqui, né, é o nosso Itabaiana lá de Sergipe, né, que vem aqui hoje em Limeira enfrentar a Internacional de Limeira, tentando aí buscar 3 pontos importantes da classificação. Para você que nos acompanha, estamos de volta aqui no estádio, diretamente no gramado do Limeirão. Você que acompanhou a entrevista com o Miguel Bianconi, você que acompanhou aí o vestiário também da equipe do Itabaiana. Dirceu, Série C, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada Internacional de Limeira, um reencontro com os seus torcedores. Qual a sua expectativa para o jogo?
Olha, a expectativa é a melhor possível. A gente vem de uma vitória fora de casa, uma grande vitória, e eu acredito que hoje a gente vai vencer, e vencendo nós vamos pular para as cabeças, entre os primeiros colocados. Jura, ainda falando do lado da Internacional de Limeira, é um time que consegue pontuar fora de casa, mas aqui no Limeirão ainda não conseguiu encantar o seu torcedor. Diante da Itabaiana, um time que está na zona do rebaixamento, você acredita que hoje pode ser diferente o desempenho da Internacional de Limeira? O que você espera para o confronto de hoje, meu amigo Jurandir? Apesar do Itabaiana, primeiramente aí, né, desejar uma ótima audiência a todos vocês, né? Mas, primeiramente, né, a Internacional precisa respeitar o Itabaiana, que não faz uma boa campanha, mas vem a Limeira também em busca dos 3 pontos, né? Para tentar se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato equilibrado e difícil, né? Essa Série C do Campeonato Brasileiro. Com relação à Internacional, é claro, né? A Inter ainda não venceu dentro de casa, mas vem fazendo bons jogos, né? O desempenho é muito bom dentro de casa, mas anda tomando alguns gols bobos, e isso está atrapalhando o desempenho da Internacional de Limeira. Né? Mas hoje, diante do seu torcedor, depois da vitória contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba, né, isso vai dar uma moral muito grande, e a Internacional, eu tenho certeza que hoje vai tentar buscar os 3 pontos também, diante do Itabaiana também, que vem a Limeira também impor dificuldade nesse jogo de hoje. Nós esperamos um bom público, né? Nós esperamos aí torcedores da Internacional, torcedores do Itabaiana, que vem de longe, vem de Sergipe, né? Aqui em Limeira tem muitos sergipanos, então a gente espera um bom público e espera que tenha aí um grande espetáculo de futebol nesse dia de domingo, né? Tarde agradável aqui em Limeira, não está chovendo, clima agradável para a prática do futebol. Campeonato Brasileiro Série C Internacional Itabaiana, você acompanha a matéria com exclusividade aqui no Agora Esporte, na TV Agora. Estamos aqui com o Lucas Santos, zagueiro da Inter de Limeira. Lucas, primeiro, te parabenizar pelo seu jogo individual. Mais um jogo sendo destaque na zaga. Você que esse ano transitou, né, em algumas posições ali, mesmo a volante sendo sua posição de origem. Você transitou esse ano, voltou para a zaga, voltou sendo
o maior pilar, o maior destaque da Internacional de Limeira, e esse jogo não foi diferente. No coletivo, Lucas, vemos que a Inter joga bem, vocês criam, mas infelizmente ainda no Limeirão não consegue performar ao agrado da torcida. O que fazer para os próximos jogos, para ter a cabeça no lugar? Sabemos que vocês trabalham bastante durante a semana, acompanhamos vocês aqui. O que fazer, Lucas, daqui para frente? Obrigado, né? Primeiramente, agradecer mais uma vez estar falando com vocês. Cara, então, acredito que o que a gente precisa fazer é trabalhar, lapidar. Acho que a gente trabalha muito forte para conseguir as vitórias, tanto fora quanto dentro de casa. Acho que dentro de casa a gente tá pecando por detalhes, as coisas não estão acontecendo. De repente é um pouco de ansiedade, ou um pouco mais de capricho, um pouco mais de intensidade. A gente precisa ter um pouco de maturidade nesse momento também para entender a nossa situação no campeonato. A gente está ali perto dos líderes, flertando no G8. Então a gente está no caminho certo, né? Entender isso também. Pedir paciência para o torcedor. A gente sabe que é um momento complicado que a gente vive em casa. Tem 3 jogos já que a gente não ganha, se eu não me engano. Mas paciência, cara. Trabalho, continuar se empenhando, continuar entendendo que a gente tem sido melhor em todos os jogos. E uma hora essa maré vai virar e a gente vai conseguir emplacar não só uma, mas mais vitórias dentro de casa. Estamos aqui com o Fabrício, né? Ele que é filho do seu Raimundo. Do seu Raimundo, o Fabrício esteve com a gente antes do jogo, né? Falou que está com muita saudade, né? Assistiu lá da arquibancada e ele falou pra gente que ficaria muito feliz de ver você jogar hoje, pelo menos uns minutinhos. Isso aconteceu. Fala pra gente com a emoção, né, de receber um comunicado desse do papai, né? E fala também pra gente um pouquinho do jogo, o que foi o jogo. E por que o Itabaiana não conseguiu os 3 pontos, já que foi a equipe que mais criou e que mais teve situações claras de gol na partida para levar os 3 pontos lá para Sergipe? Cara, primeiramente, eu agradeço que a família vem, né, um pouquinho longe, dá uma força, combustível. A gente tem que estar preparado ali para entrar, sendo jogando ou no final, na metade do jogo. E falando do jogo, eu acho que a gente merecia, mas foi um detalhezinho de fazer o gol, de terminar melhor a jogada. Mas agora é consertar os erros, ajustar esses detalhes para no sábado a gente conseguir sair com os 3 pontos. Boa noite a todos aqui, todos os nossos torcedores e ouvintes. Primeiro, eu vejo 2 Itabaianas na Série C. O Itabaiana sem o Chamusca e o Itabaiana após a chegada do Chamusca, que é apesar de ser um adversário, é um grande amigo que eu tenho no futebol. E desde que ele chegou, o Itabaiana não sofreu gol. Teve... De 3 jogos, somou 5 pontos, sendo que 2 foram fora de casa. Então, eu sabia que ia ser um jogo difícil hoje pelo que ele fez nesse pouco tempo que ele está lá. E acho que fizemos um primeiro tempo um pouco morno e algo que eu sabia que se a gente quisesse furar essa resistência defensiva deles, a gente ia ter que ter volume, ímpeto, energia para furar bloqueios, né? Velocidade nas tomadas de decisões, e a gente fez se tornar um jogo de acordo com o nosso adversário, né? Que buscava um erro nosso para contra-atacar e bolas paradas. E eles estão muito eficientes nisso. Então a gente fez um jogo com pouca velocidade no primeiro tempo, teve pouco volume, e não encaixou o nosso jogo, né? Se tornou um jogo morno no decorrer da partida. Cobrei muito isso no intervalo, acredito que a gente mudou um pouco a postura no intervalo. As trocas eu senti que surtiram efeitos, que a gente conseguiu ficar a bola mais próximo da nossa área, criando oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu furar o bloqueio do nosso adversário. Eu vejo que teve mérito do nosso adversário também, e um pouquinho mais de calma quando a gente conseguiu chegar com a bola próximo da nossa área para concluir em gol. Mas eu acho que nem de tudo é ruim. O segundo jogo nosso, pela primeira vez no ano, que a gente passa sem sofrer gols. Pela primeira vez na temporada, a gente fica 2 jogos sem tomar gols. Estamos voltando a ter uma sequência sem derrota. Então, estamos muito próximo do G8. E o grande objetivo nosso é estar no G8 na 19ª rodada. Se não for agora, que seja na 19ª rodada. Porque ainda temos condições, mesmo em nono, né, de nessa rodada entrar no G8.
Então é ter muita calma, visualizar aquilo que a gente tem que melhorar, jogando principalmente aqui ao lado do nosso torcedor, que está merecendo muito uma vitória aqui ao lado deles, e enaltecer coisas positivas que a gente vem fazendo. Boa noite, professor Marcelo, Giovanni Nascimento, TV Agora Esporte. Professor, parabéns pelo jogo, né? O empate, acredito que foi algo muito positivo e o Itabaiana ainda teve chance de sair vencendo. Mediante esse cenário, o senhor fica mais satisfeito com esse 1 ponto ou fica mais frustrado pelos 3 que o Itabaiana poderia ter ganho? E parabéns pelo jogo, professor. Seu pai tá aí assistindo, né? Eu estou muito satisfeito pelo desempenho da equipe. O desempenho foi bom, a gente conseguiu controlar muito bem o jogo e neutralizamos praticamente, né, o adversário jogando em casa, vindo de um resultado positivo, motivado, jogando perante o seu torcedor. A gente conseguiu neutralizar bem essas ações da Inter de Limeira. E, como você falou, bem, ainda tivemos algumas oportunidades, talvez até as mais claras, né? Teve até uma situação agora no final do jogo que eles construíram, mas eu acho que a gente teve ali com o Luan em 2 momentos, com o zagueiro salvando em cima da linha, Leilson em 2 enfrentamentos com o goleiro, e a gente teve muita chance também de fazer o gol e sair com um resultado positivo que, com certeza, pela nossa condição de tabela, seria muito mais interessante para nós. Mas, olhando os pontos positivos, é mais um jogo que a gente não sofre gols, baliza 0. É o 3º jogo que a gente não sofre gols. E antes da minha chegada, era uma situação que preocupava muito, o alto número de gols sofridos, né, nos últimos jogos. Conseguimos em 2 jogos fora de casa levar 4 pontos. Eu sempre falo que no jogo fora a gente vem para jogar para ganhar, pelos 3 pontos. A gente não pode abdicar dos 3 pontos. Se você vier para empatar, você já abre mão do resultado mais importante do jogo de futebol, que é vencer. Mas quando você leva 1 ponto e a postura da equipe é positiva, como foi a nossa, a gente sai satisfeito com o desempenho e também com o resultado, lamentando um pouco que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Professor, falando um pouquinho de tática agora, né? Obviamente que a tática ela é padronizada, todos os jogos, todos os times querem jogar da mesma maneira que treina, mas o fator casa, ele interfere muito, às vezes muito mais do que para outra equipe, né? O que o Itabaiana fez aqui hoje, o senhor está satisfeito e gostaria de levar alguma coisa taticamente para Sergipe? Então, na verdade, taticamente hoje eu fiz uma mudança, né? A gente perdeu por suspensão o Cal, eu acabei utilizando Luan e Canela, são dois atacantes por dentro. A gente analisou, estudou o adversário, viu que tinha essa possibilidade de poder jogar com esses 2 jogadores na última linha, mais encaixado na última linha do adversário. Eu acho que principalmente o Luan teve uma resposta muito positiva no jogo, e a gente pode sim pensar em manter muita coisa do que foi feito, principalmente em uma fase do jogo que é uma fase, todas as fases são importantes, mas a gente precisava muito melhorar, que era a organização defensiva. Então, manter essa boa organização, boa compactação dos setores. Nosso goleiro trabalhou muito pouco para um jogo fora de casa, mas melhorar a nossa fase com a bola, ser um pouco mais agressivo, pisar mais na área e ser um pouco mais eficientes, que hoje a gente acabou construindo algumas oportunidades e não teve a eficiência, a eficácia necessária para definir o resultado do jogo. Mas a gente leva muitas informações e muitos aspectos importantes em todas as fases, em todos os momentos que aconteceram no jogo, para que a gente possa construir a nossa semana para o próximo jogo em casa, que vai ser uma decisão para nós, e a gente tem que voltar a vencer perante o nosso torcedor. Para você que acabou de acompanhar aí os melhores momentos, a entrevista, principalmente dos jogadores do Itabaiana, muito feliz aqui por esse 1 ponto conquistado. Jura, mais uma vez a Internacional de Limeira não consegue vencer em casa, mas pelo menos dessa vez pontuou. A Internacional de Limeira em 9º lugar, o Itabaiana em 18º lugar. O que faltou para a Internacional de Limeira? E esse empate, esse 1 ponto, pode fazer diferença lá na frente, Jurandir? Primeiramente, né, agradecer a toda a diretoria da Internacional que recebeu Agora Esporte, a TV Agora Notícias, mais uma vez muito bem, né, agradecer os jogadores, né, que foram prestativos, tanto do Itabaiana e também da Internacional de Limeira. E o resultado acabou sendo ruim para a Internacional, né, mais um resultado aí
de empate dentro de casa. São 2 pontos perdidos dentro de um campeonato difícil. Mas dentro daquilo que foi o jogo, dentro daquilo que apresentou também a equipe do Itabaiana, trabalhando muito bem a bola, né? Com o propósito de jogar por uma bola, com uma forte marcação no meio de campo, o resultado de 1-1 acabou sendo lucrativo para a Internacional, né? O Itabaiana foi a equipe que que teve as melhores oportunidades de gols, foi a equipe que levou mais perigo ao gol da Internacional, e a Internacional mais uma vez, né, esbarrou ali, né? Não sei se na pressão, né, de vencer uma partida em casa, ou, né, realmente, né, pelo esquema que o adversário, né, acabou colocando no jogo. Mas, né, a Internacional continua aí, somou mais um ponto, são 12 pontos dentro da competição. Tem o Ipiranga agora na próxima rodada, e mais uma vez a Internacional tem a chance aí de buscar esses 3 pontos e quebrar esse jejum dentro de casa, né, Giovani? Quebrar esse jejum, conseguir uma vitória importante, para dar aí, né, para confiança para esse grupo, que esse grupo da Internacional é muito bom, né? A gente viu a Internacional da última rodada venceu o Botafogo da Paraíba, que tem o ceifador, né, que tem o Nenê lá na Paraíba, e a Internacional tem todas as condições de chegar na próxima rodada, vencer em casa, né, conquistar mais 3 pontos importantes dentro do campeonato e brigar pela classificação para a próxima fase. Dirceu, são 2 jogos, né, contra o Santa Cruz uma derrota, agora contra o Itabaiana um empate. A torcida hoje vaiou, mas vaiou menos do que se fosse uma derrota. O que você acha aí o que a Internacional precisa fazer para ter as pazes aí reatadas com seu torcedor? E você acha que o torcedor vai estar presente, vai continuar apoiando a Internacional de Limeira, Dirceu? Olha, boa noite à nossa audiência, a galera que está em casa. Ratificando, o jogo foi 0-0, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que as 3 melhores oportunidades do jogo para definir o jogo foi do time do Itabaiana, né? Eu acho que se tem um time que tem que sair satisfeito com o empate de 0-0 foi a Internacional. Há se destacar a atuação do goleiro, né? Eu acho que teve uma atuação segura, né? Lucas Santos, novamente, destaque fenomenal, né? É claro que temos que reconhecer toda a equipe, mas Lucas Santos foi decisivo, tirando uma bola praticamente em cima da linha, né? A se destacar, convidar o torcedor para que possa estar aqui na próxima semana e seguimos em frente, confiando que vamos vencer em casa. Bom, essa aqui é a nossa deixa para você que nos acompanhou. Muito obrigado. E lembre-se que matérias exclusivas você acompanha somente aqui no Agora Esporte, na TV Agora.